بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنفعنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه، بعثه الله رحمة للعالمين، فقال في حقه: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها الإخوة المؤمنون أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الكريم، آملين من الله جل وعلا أن يجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما مغفورا نافعا لنا ولأهلنا ولأولادنا ولكلنا أجمعين. نسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا سبحانه وتعالى، إنه هو العليم الحكيم. Queridos irmãos da fé, vamos iniciar ou vamos falar nossa palavra em português, já que a maioria por aqui não entende o árabe, mas em português todo mundo entende, né? Então, beleza pura, todo mundo então, bem-vindos. Então, o nosso assunto de hoje, como vocês sabem, nesse mês aqui houve uma turbulência tamanho do mundo, quantos acontecimentos que aconteceram lá naquele jornal satírico lá na França, e de tempo em tempo vem um ataque bárbaro, sabe, severo, contra o mensageiro, contra Allah glorificado seja o Altíssimo, contra seus mensageiros, contra os anjos dele, enfim, eles atacam a religião de todas as formas, em nome de um paganismo que não tem precedente. Está certo que cada pessoa ele pode crer naquilo que lhe convém. Como Allah diz no livro sagrado, não há obrigatoriedade na religião. La ikraha fi din. Cada um crê da forma que lhe quiser. Mas isso que eles chamam liberdade de expressão é algo inaceitável, porque o mundo se divide em dois grupos: o grupo do bem e o grupo do mal, o certo e o errado, o lícito e o ilícito, e o claro e o escuro. A coisa positiva, boa, toda pessoa sensata, toda pessoa de boa alma, sabe, de sensatez, de coração límpido, ele consegue avaliar, consegue enxergar e consegue agradar e aceitar. Ao contrário, a coisa escura, uma coisa, sabe, toda atrapalhada, toda ela escondida, toda ela fora de qualquer regra, qualquer realidade, a nossa essência fecha para ela não se sente bem. E isso é um dom que Allah, como falei agora há pouco com os irmãos, é implantado dentro de cada pessoa. E quem temos também um ditado até aqui no Brasil, sabe, ou no mundo inteiro, falar: a liberdade de cada um termina onde começa do próximo. E outra coisa, o ser humano, ele é uma criatura submissa a um Criador, portanto ela deve seguir lei. Então ela é regida por uma lei. Não existe libertinagem, não existe liberdade absoluta de pessoa falar: eu faço o que eu quero. O ser humano, ele é regido por uma doutrina, seja qual for a doutrina, se é da direita ou se é da esquerda, se é de Allah ou se é de Satã, é uma doutrina. Então obriga ele a seguir essa doutrina de uma certa forma. Então é inadmissível para ele falar: então eu vou fazer o que eu quero, o que bem entender, em nome de uma liberdade. É como uma pessoa chegar com um carro e atravessar no meio da rua e falar: então eu vou fechar porque eu sou livre, eu faço o que eu quero, eu tenho o direito de fazer isso aí. E isso, infelizmente, é um absurdo. Quem promove isso aí são as pessoas contra a doutrina divina, contra a união dos humanos, contra o bem-estar das pessoas, contra a paz. E quem quer promover, sabe, a intriga no mundo, aqueles que se beneficiam do caos que é promovido no mundo. Então, o que aconteceu na França, sabe, nada mais, nada menos que a briga, sabe, provocar, e a briga do bem contra o mal. E o bem e o mal existem com a existência do mundo.
Allah glorificado seja o Altíssimo diz no livro sagrado: e nós vos experimentamos pelo mal e pelo bem, e para nós é o retorno. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Então, al-ibtilā, então o teste, ele é feito por Allah, tanto no bem como no mal. Prova disso que o bem e o mal existiu. E se não existisse o mal, para ser isca, obstáculo no caminho do bem, então a fé não teria valor nenhum. Não há valor nenhum para a fé se não houver obstáculo, se não houver dificuldade. Prova disso que Allah, glorificado seja o Altíssimo, quando Ele permitiu que existisse o ser humano, Ele anunciou para os seus anjos, falando que eu farei um sucessor na terra, um ser humano, e quando eu criar ele, quando formar ele, dar a vida a ele, todos os presentes prostrarão para ele, curvar diante da nossa criação. Então, quando Allah deu a vida a Adão, sabe, todos os anjos prostraram, exceto o Satã, o Lúcifer, ensoberbeceu. Ele era gênio, não era dos anjos, como muita gente se engana, fala que não, ele é um anjo. Porque o anjo não tem livre arbítrio, ele não tem escolha, ele não pode obedecer e desobedecer à vontade dele. O anjo, ele é pregado para obedecer, ele não tem vontade própria. E o gênio, ele é igual ao ser humano, ele pode fazer ou não fazer. Ensoberbeceu, menosprezou a nova criação e desobedeceu ao Criador. Mas isso é a conveniência de Allah. Allah quis que fosse assim. Então ele foi amaldiçoado. Amaldiçoado significa afastado da misericórdia de Allah. E pediu tempo. Senhor, me dá um tempo. Quis tempo. Então Allah falou para ele: o seu tempo até o dia do final, até a véspera da ressurreição, véspera do término do mundo. Então o tempo termina. Como Allah deu promessa para essa criatura, mas o que ele falou? Chegou e falou: eu juro, fez juramento, pela sua onipotência, meu Senhor, que eu vou cercar ele, referindo a Adão e a descendência dele, todos nós, e nossos filhos, e nossa descendência até o dia do final, vai cercar o caminho dele, pela direita, pela esquerda, pela frente e por trás, e encontrará a maioria ingrata. Allah respondeu para ele: você e quem te segue, o inferno é suficiente para vocês. Exceto os meus servos, você não tem acesso a eles. Exceto os meus servos, você não tem acesso a eles. Porque o Satã contou 4 lados, e os lados são 6. Qualquer cômodo você vê, tem direita, esquerda, frente, trás, e tem em cima e embaixo. Quem está lá em cima é Allah, glorificado seja o Altíssimo. E quem está lá embaixo é o ser humano. E quando o ser humano liga o ponto baixo com o ponto alto, ninguém pode ir dar interferência, ninguém pode obstruir, ninguém pode bloquear o caminho dele. Então, Allah, para ele, interessa para ele a qualidade, não a quantidade. Ele quer a qualidade do ser humano. Ele quer que o ser humano seja exposto para o sacrifício, para a adversidade, para ele vencer isso aí e ser um dos primeiros. O aluno, quando entra na escola, quando ele faz um curso preparativo, quer entrar na faculdade, ele faz um curso, né? Intensivo. Ele luta, estuda dia e noite e depois ele faz prova. Por que faz prova? Para saber se ele passou ou não passou, se ele aprendeu ou não aprendeu. Então existe um obstáculo. Sem obstáculo não teria valor, nada tem valor. E como Allah diz no livro sagrado, se Allah quisesse, podia fazer os humanos uma única nação. Mas eles continuarão, sabe, divergidos. E para isso ele os criou. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. Porque Allah quis isso, que essa divergência entre um e outro, para testar a pessoa. E todo ser humano, ele é testado por 2 pontos. É como uma bateria. A bateria tem o positivo e o negativo. E os dois completam a bateria. Então nós somos testados pelo mais e pelo menos, pela adversidade e pela facilidade, para saber o quanto nós somos gratos com o positivo e quanto nós somos perseverantes com o negativo. O quanto nós perseveramos na adversidade e quanto nós somos gratos, né, com a facilidade, com o bem. Então tudo tem o seu preço. Não é mérito, como muita gente pensa.
Ah, fulano recebeu uma fortuna. Ah, porque Deus gosta dele. Mentira. Não é prova nenhuma. Não tem. Ah, esse aqui não tem dinheiro, ele vive doente, vive ferrado da vida, Allah não gosta dele. Mentira. Papo furado. Nós sabemos que os mensageiros de Allah e seus profetas não deixaram legado nenhum, senão a ciência, o saber. Não deixaram herança, sabe, riqueza nenhuma. A riqueza deles eram os livros sagrados, era o ensinamento, nada mais. E eles eram pobres. Aqui, ricos pela fé, não queriam nada da vida terrena, queriam dela o mínimo suficiente para manter eles, nada mais. Portanto, então, hoje nós temos uma guerra entre o bem e o mal. E essa guerra continua, sabe, toda a vida, não tem término e não tem fim. Só que o que eu quero chamar a atenção dos senhores e das senhoras, para nós abrirmos bem os ouvidos e abrir os olhos, sabe, contra essa propaganda, sabe, que estão fazendo contra essa guerra, contra o Islã, de uma forma geral. Se você perceber, a imprensa, quando ela refere a qualquer cidadão do mundo, árabe ou não árabe, se ele fizer qualquer mal, ela atribui para ele o terror ao muçulmano, terrorista muçulmano. Não fala terrorista brasileiro, ou terrorista paquistanês, ou terrorista egípcio, ou terrorista argelino, terrorista muçulmano. E nunca refere a nenhuma outra pessoa no mundo, fala terrorista cristão, terrorista judeu, terrorista hindus, terrorista budista, nunca. Fala terrorista inglês, terrorista francês, não fala terrorista cristão, ou terrorista católico, jamais. Porque eles querem promover guerra não contra o árabe, contra qualquer pessoa que diz La ilaha illallah. Essa é a guerra do bem contra o mal. Agora, a pessoa do bem, o que ele quer? Ele quer estar bem e só acha o bem no meio das pessoas, quando todo mundo está bem. Essa é a lógica, e é assim que Allah exorta a pessoa. E eu sou feliz com a felicidade de vocês. Se vocês estão felizes, eu fico feliz. Agora, a pessoa má, a pessoa mundana, ele quer que se dane, ele quer tirar proveito, mesmo à custa de todos, do sangue de todo mundo, não tem problema. Todos podem chorar, podem jorrar sangue, o importante é eu estar bem. Vender minha arma, sabe, destruir e ganhar até proveito disso aí, dane-se o lado mundano. E por isso essa coisa continua até agora, toda a vida. Toda guerra que começou no mundo teve fim. Uma guerra, Primeira Guerra Mundial, 4 anos, a Segunda Guerra Mundial, 6 anos, a Guerra do Vietnã, 10 anos, acabou. A Guerra da Coreia, a Guerra da Chechênia, a guerra... Existe, sabe, todas teve começo e fim. Porque não existe guerra entre o certo e o certo. Não existe. Bem al-haq wal-haq, entre a verdade e a verdade não existe guerra. Pode existir guerra entre a verdade e a falsidade, ou entre a falsidade e falsidade. Mas entre verdade e verdade não existe guerra. Se eu e você concordamos, 1 mais 1 é 2, por que brigar? Não tem por que brigar. Então, se eu sigo um caminho e você também segue o mesmo caminho, não tem por que brigar. A briga quando existe adversidade, quando existe contradição, quando existe oposição. Então, quem cria oposição? Quem não quer o bem? A ganância faz com que a pessoa quer ter proveito dos demais, de qualquer forma, sabe, de qualquer forma. E isso é uma natureza bem antiga que Allah narrou para nós. Na vida de todos os mensageiros encontraram adversidade. Quando o mensageiro era enviado, quem aderiria a ele? Os fracos, os oprimidos, os injustiçados. Encontravam dignidade, respeito, valor. Quem contrariava o mensageiro e o profeta? O burguês, o bem da vida, sabe? O bacana, o granfino. Que isso aqui vem trazer nova ideia aqui. Some com ele, vamos matar ele, expulsar ele daqui. O que ele está falando bobagem. Não interessa. Por isso sempre era guerra, sabe? Do forte contra o fraco, como diz o Davi e Golias, né? E a verdade contra a falsidade. Allah enviou tantos mensageiros para corrigir a conduta do ser humano. E toda vez que o Satã desviava ela do caminho de Allah, ele mandava um mensageiro para alertar: olha, o caminho é por aqui, não é por lá.
Não adorar o sol, nem a lua, nem o animal, nem o santo, nem fulano, nem ciclano. Adorar Allah, Todo-Poderoso, que é Deus meu e de vocês e de tudo que existe no céu e na terra. Corrigia, e assim foi sucessivamente, uma caravana, um atrás do outro, até chegar à vinda do mensageiro verdadeiro do mundo, que é o profeta Muhammad, que a paz de Allah seja sobre ele. Nós vimos que todos os mensageiros vieram com a verdade, mas infelizmente antes da vinda de Muhammad, antes do Alcorão Sagrado, todos os livros divinos enviados por Allah ficaram confiados aos sacerdotes. A mão humana, corrompeu e vendeu os versículos de Allah por míseros reais. Por isso encontramos adulteração, encontramos desvio, encontramos não congruência entre os livros, contradição uma em cima da outra. Vários livros, sabe? E um contradiz o outro, mesmo da mesma seita, mesmo da mesma religião. Quando se fala de cristianismo, por exemplo, catolicismo, você vê evangelho, outro evangelho, outro evangelho, outro evangelho, um é mais longo, outro é mais curto, outro maior, outro é menor, um fala X, outro fala Y, outro fala 10, outro fala 5. Qual era a verdade? Não existe um sacerdote que pode te dar uma resposta e falar: esse livro foi por fulano, de fulano, de fulano, de fulano e de Jesus. O que nós sabemos hoje, que os 4 livros, os 4 evangelhos hoje escritos, sabe, que compõem a Bíblia, foram escritos, sabe, por pessoas que não viveram e não conheceram o amado Jesus Cristo, que a paz de Allah seja sobre ele. Não conheceram e não viveram com ele. Escreveram história, queriam resgatar o valor da coisa e cada um escreveu o que ele achava. Mas então veio o Corão falar, mostrar e dizer: nós enviamos o Torá para o mensageiro Moisés e nela tem luz e guia para os humanos. Deus, Allah falou que o Torá é um livro sagrado, tem luz e guia para os humanos. Por que esse Torá hoje não aparece e não fala, não guia os humanos? É camuflado, escondido. Allah diz: nós enviamos Jesus, filho de Maria, e concedemos a ele o Evangelho, luz e guia para os humanos. Ele disse que os senhores de livro julgam de acordo com o ensinamento de Allah que tem dentro do livro. Então encontramos hoje congruência, concordância entre um livro e outro? Não achamos nenhuma. Por quê? Encontramos a pessoa segue uma religião para satisfazer o seu ego, uma religião, mas ele não pratica e não acredita, não respeita a religião que profeta. Ele não respeita. Você encontra uma pessoa, por exemplo, fala: bom, eu sou cristão. Ele carrega uma cruz, sei lá, ou ele fala: eu sou cristão, eu sou católico, mas não sou praticante. Mas eu só acredita, colocar na cabeça dele: ah, você só acreditar em Jesus, todos os seus pecados é salvo, você pode fazer o que você quiser, está tudo bem, você está salvo. Será que isso é verdade? Ou cada pessoa é refém dos seus atos? Essa é a lógica da coisa. Cada pessoa é refém daquilo que faz. Então você fala que eu sou cristão, pô, mas eu roubo, eu mato, eu infringo a lei, eu faço o que não deve, eu contrario, eu desafio, e fala que eu sou cristão. Então assim era o ensinamento de Cristo? Não. Então você está mentindo para você mesmo. Como falei para muitas pessoas, você fala tal, você não, eu sou cristão, eu sou da religião de Cristo, eu amo Cristo, acredito na mensagem dele, acredito no evangelho dele, mesmo que não exista esse evangelho, eu acredito nele, e amo Jesus e respeito ele. E no meu livro sagrado, no Alcorão Sagrado, tem um capítulo inteiro em nome da Santa Maria, que a paz de Deus seja sobre ela. Tem um capítulo inteiro em nome da família, dos avós, sabe, de Jesus, da mãe da Maria, família de Amran, Ali Amran, segundo maior capítulo do Alcorão Sagrado, né? Acreditamos em respeito. Mas então a divergência, sabe, existe porque o inimigo, como diz, quer fazer com que as pessoas se divergem, não encontrar a verdade, para que não haja congruência, para que não haja união sob um eixo só, sob uma bandeira só. Porque se a humanidade tornar uma nação só, adorando o mesmo Criador, segundo os preceitos da doutrina divina, não há mais divergência no mundo.
não há por que ter guerra, ter ganância, é dividir. Eu como, todo mundo come, eu bebo, todo mundo bebe, e vamos dividir e ficar todo mundo em paz. Mas o propósito de Allah, que essa intriga deve continuar e existir enquanto existir vida, para ele distinguir, para saber quem segue, quem ama Allah verdadeiramente e respeita e teme a ele, como aquele que contrariar e quer desdenhar da mensagem dele. A luta entre o bem e o mal, ela é permanente toda a vida, e atribuem ao mensageiro coisas, sabe, absurdas. Agora, antes de nós seguidores do profeta, testemunhar a favor dele e falar da biografia e falar o atributo que Allah deu a ele, somente te enviamos misericórdia para os humanos. Antes de testemunhar, muitos historiadores, escritores, sabe, filósofos ocidentais da Inglaterra, da França, da Suíça, do Japão, dos Estados Unidos, testemunham a favor do mensageiro. Muitos falam, e eu já li a bibliografia de muitos homens, mas igual do mensageiro jamais não existe na face da terra. O francês lá, um historiador, falou: eu li a biografia do mensageiro e o meu desejo que o mundo adote a doutrina do Islã como legislação para que haja paz, para que haja tranquilidade no mundo. Fora disso aí não terá tranquilidade. E outros. Quando classificaram os melhores 100 homens, então Muhammad era o primeiro da lista. O melhor homem em poucos tempos, em 20 anos, mudou a face da história. Esse mensageiro, como por exemplo, os judeus atribuíram a Jesus Cristo, que a paz de Allah seja sobre ele, os piores atributos: que ele é bastardo, que ele fez isso e que ele é filho daquilo lá. Allah diz no livro sagrado: não fizemos distinção entre os mensageiros de Allah. La nufarriqu bayna ahadin min rusulih. Allah não fez distinção nenhuma entre um e outro, o respeito é igual. Ao contrário, para eu ser verdadeiro muçulmano, além de acreditar na mensagem do profeta e no Corão Sagrado, eu tenho por obrigação acreditar em Jesus Cristo e na mensagem dele e na mensagem de todos os mensageiros que antecederam ele. Senão meu Islã é falso, não é certo. Para que meu Islã ser correto, eu tenho que acreditar na mensagem do Islã, assim também acreditar em Jesus Cristo, na mensagem dele, amá-lo, respeitá-lo, e amar e respeitar a mensagem de todos os mensageiros que antecederam ele, para o lado do Islã. Enquanto os judeus atribuem, sabe, nomes a Jesus Cristo, então veio Muhammad, que a paz de Allah seja sobre ele, disse: Jesus Cristo nada mais, nada menos que um mensageiro que foi antecedido por muitos mensageiros. E disse mais: os anjos, quando disseram: oh Maria, você está sendo alviçada, Deus te alviça por um menino imaculado cujo nome é Jesus, Messias, filho de Maria, sabe, de boa presença, sabe, de lugar elevado com Allah nesta vida e na outra. Ele tem nome renomado, nome elevado nesta vida e na outra vida. Enquanto os outros adeptos do livro, enquanto um falava mal, os piores atributos a ele, outros tiraram ele do lugar dele e foram subir com ele até colocaram ele no patamar do Criador, louvado seja, e falaram: Allah teve um filho. Blasfemaram, sabe, inadmissível Allah ter um filho, basta dizer para algo seja e esse aqui será. Prova disso, Allah criou os seres humanos de 4 formas, mostrou para nós 4 formas. A primeira, ele criou o ser humano sem pai, sem mãe, é o exemplo de Adão, que a paz de Allah seja sobre ele. Depois ele criou o ser humano, né, de macho sem fêmea,
Que é exemplo da Eva. Ela não teve mãe, ela não teve gestação e não pariu ela. A Eva não teve mãe, ela nasceu de macho sem fêmea. Depois, Allah criou o ser humano de mulher sem homem, de mãe sem pai, que é exemplo de Jesus Cristo, que a paz de Allah seja sobre ele. E depois criou os humanos de macho e fêmea. 4 formas. Só que as primeiras 3 formas nunca repetiu. Só teve um Adão, só teve uma Eva, só teve um Jesus. Nunca teve milagre, nunca teve, sabe, nenhum homem, nenhum ser humano nasceu de uma forma milagrosa sem ser esses 3. Além deles, ninguém. E para o ser humano entender, muitas vezes o homem e a mulher casam e vivem junto, tem relações, tem intimidade e não vem filho. 10, 20, 30 anos, não vem filho. Para você entender e saber que a operação é divina. Você faz o seu lado, você joga o semente. Se Allah quiser, brota. Se não quiser, não brota. É como a terra. O agricultor, ele ara a terra e joga o semente. Só que ele não faz brotar. E nem sabe se vai brotar. Se Allah permitir, brota, nasce. Se Allah não quer, não brota. Então nós somos instrumentos. E Allah, com meio ou sem meio, com matéria-prima ou sem matéria-prima, basta dizer para algo seja e esse será. Então Allah diz para ele, se perguntar acerca de Jesus, diz para ele. Exemplo de Jesus para Allah é o mesmo exemplo de Adão. Criou ele, basta dizer para ele seja e esse aqui existiu. De onde veio esse paternalismo, sabe? Todos os mensageiros de Allah vieram, nenhum falou que Allah tem parente, ou ele é pai de alguém, ou ele gera. Allah não gera e não foi gerado. E a surata da sinceridade, que fala, diz, Allah é uno. Allah é o soberano, é o absoluto. Não gera e não foi gerado e é incomparável, nada igual a ele. Então, gera só aquele que é gerado. Tem filho aquele que teve pai. Mas nós falamos que Allah, ele é o primeiro sem começo e o último sem fim. Então ele não é pai de ninguém e não é parente de ninguém. As pessoas falam de nós somos feitos à imagem e semelhança a Allah, a Deus. Que absurdo! Você é imagem de Deus? Você viu Deus por acaso? Você sabe que tamanho que é? Você que estuda, você que está na faculdade, a ciência já fez você descobrir, esse nosso mundo solar aqui, que existem galáxias, existem planetas mais que grãos de areia na Terra. Existem planetas com distância de mais de 1 milhão de anos-luz. É uma distância, sabe, astronômica, incalculável. E tudo isso aí é o nosso pequeno sistema solar. Allah falou, edificou 7 céus e 7 terras. O quanto são, e quanto são majestosos. O quanto esse Criador, quanto é o tamanho dele. Para depois voltar e colocar um ser humano, que ele não é nada, uma tranqueira, colocar que esse aqui é Deus. O que é a criatura em relação ao Criador? Nada, é absolutamente nada. O ser humano não tem capacidade, não possível para ele, nem bem, nem mal, nem sabe onde morre, nem quando morre. Que poder ele tem? Por acaso o ser humano, ele que comanda o universo para girar? Ele que manda o sol, a terra girar e a lua? Ele que faz as estações? Ele que muda, faz verão e inverno, muda o eixo da terra? O ser humano, ele é uma criatura como qualquer. E mais fraco, mais pobre do que tantas criaturas na terra. Na época, falavam-se que no tempo de Salomão, quando ele estava com o exército dele, estava aproximando, entrar no Vale das Formigas, uma das formigas gritou, chamou, ô formigueiro, entrai em vossas casas, rápido, entrai. O Salomão está vindo com o exército dele, ele pode destruir vocês, quebrar vocês,
sem ele perceber. La yahtimannakum. Isso prova que a formiga, ela quebra, ela não... Ela história, ela quebra, né? Ela parece como se fosse louça, la yahtimannakum. Então, prova. Então, como Allah deu a ele a linguagem dos animais, dos pássaros, o vento levou a voz dela. E o Corão disse. Então ele sorriu, rindo das palavras dela. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا. Subhanallah. E disse: Senhor meu, me ajude, me conceda a graça de agradecer você pela dádiva que tu me deste e ao meu pai, Davi. Que Salomão é filho de Davi. Dizem, os exegetas dizem que Salomão, quando viu a formiga, sabe, então perguntou para ela: você precisa de alguma coisa? Tem alguma necessidade? Posso fazer alguma coisa por você? Ela disse para ele: de você não. Mas por que não? Você é fraco. Falou para ele: você é fraco, você não é nada. Não, pode pedir o que quiser, pode, que eu faço. Ah, faço? Então eu tenho uma vida, você pode aumentar mais um dia de vida? Pode aumentar minha idade mais um dia? Não. Então você é fraco. Salam alaikum. Você não serve para nada. Então quem é o ser humano para interferir ou para falar e eu faço? O ser humano ensoberbeceu tanto, virou as costas para o Criador, esqueceu a sua originalidade, esqueceu quem ele era, e por que ele está e para onde ele vai. E Allah Todo-Poderoso, ele exorta o ser humano para pensar e falar. Rabbil Alamin fala, né? فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. Olhe, como você nasceu, quem você era. Era uma gota. Você que o homem hoje pesa 100 quilos, não sei quanto, tão forte, bate em todo mundo, você deita e rola, você era uma gota, e Allah te constituiu. E vai virar lixo, nada, zero. O túmulo está esperando você, falhando. Então olhe de onde você veio, para saber por que você está e para onde você vai. Então você está aí por um propósito. E perceber que você aqui na Terra, você é o Senhor da Terra. Como podemos saber que você é o Senhor da Terra? Você está em cima da Terra, a Terra é obediente a você. Você explora ela, você constrói casa, você edifica, você faz o que quer, você planta, você constrói, faz o que quer e anda sobre ela. Em cima da Terra tem plantas. As plantas crescem, comem você e o seu gado. Depois tem o gado e os pássaros e tal. O gado, ele come e depois você engorda ele e você mata e você come. Então tem a terra, tem as plantas e tem os animais. E depois vem você. E você, qual é o seu serviço aqui na terra? Ninguém te engorda para te matar, ninguém te come. Qual o seu trabalho então aqui na terra? Para que você serve? Então você tem. Então vai servir a quem? A terra serve você e serve a planta. A terra e a planta servem o animal. A terra e a planta e o animal servem o ser humano. E você, ser humano, serve a quem? Tem que servir a quem? A quem está acima de você. Porque aqui tem hierarquia, não é isso? Verdade? O de baixo então serve quem está em cima. E vai subindo, vai subindo. Então não é digno de eu voltar e curvar diante de alguém que está submisso a mim. Como muitos aqui no mundo. Tem gente que adora o rato, adora o macaco, adora a vaca. Como que é possível? Ele curva diante do macaco, curva diante da vaca e curva diante dos bichos. E tem gente hoje que dobra, curva diante de outras pessoas. Porque tem engravatado, porque ele é rico, porque ele é deputado, porque ele é senador, porque ele tem influência. Sim senhor, pois não. Sim senhor, isso é curvar. Isso é orar para o cara, curvar para ele. E sabendo que tanto eu como ele, amanhã, quando chegar a morte, somos iguais. No túmulo somos iguais. E você não saberá quem era rico, quem era pobre. Então o poeta fala, quando
morre esse e aquele lá, você não saberá quem vestia seda e quem vestia a roupa de lança rude, sabe? Não saberá quem era. Não saberá quem era rico, quem era pobre. Então somos iguais diante de Allah. Então você, ser humano, você curva diante de quem? De quem está acima de você. E quem está acima de você? Allah Todo-Poderoso. Então a coisa é tão lógica, independente de qualquer, mas o ser humano, infelizmente, ele não usa o seu controle. Nós vimos que nos aeroportos, se vocês perceberem, existe uma torre bem alta, chamada torre de controle, né? Que ela comanda os aviões, quem tem que descer, quem tem que subir. Está no ponto mais alto. Por quê? Para ele enxergar e ver quem está chegando, quem está vendo, né? A nossa mente está onde? Deus não colocou no pé, nem no joelho, nem na barriga, ele colocou no ponto mais alto do ser humano, para ele enxergar, para que a parte de cima governa a parte de baixo, para que a parte de cima comanda a parte de baixo. E quando o ser humano ele anula a sua mente e segue seu capricho, ومن أظلم ممن اتبع هواه ومن أظلم لا أحد أظلم. Então nós não somos livres, nós temos que seguir, como eu falei, como nós somos submissos, nós somos criaturas, somos criados por uma força superior, grandiosa. Essa força é chamada Allah, ou chamada Deus em português, ou chamada Dio em italiano, chamada God em inglês, chamada de qualquer nome. Então Allah é a força poderosa que nós constituímos. Feliz, agradecemos a Allah e louvamos Allah que nós fazemos da parte daquela que vem e corre voluntariamente ao encontro de Allah. Temos que agradecer e louvar Allah dia e noite por essa dádiva de nós conhecermos o nosso Criador e fazemos pela vontade dele e não desobedecemos a ele. Portanto, queridos irmãos e queridas irmãs, eu sei que nós devemos estudar, devemos aprender, devemos saber quem é o Islã, o quanto é a generosidade e quanto é a misericórdia do Islã, com quem é muçulmano e com quem não é muçulmano. Al-Islam, ele vem da palavra As-Salam, e As-Salam significa em árabe a paz, e As-Salam é um dos atributos de Allah, um dos nomes do Criador. Então a religião de Allah para promover a paz. Como então o inimigo vem chamar o muslim, al-Islam, de terrorista, de terror? Nós sabemos que teve gente lá que foi e matou os jornalistas que já foram tarde para o inferno, porque aquele que não respeita Allah, sabe, que não respeita seus mensageiros, então o inferno, sabe, é boa morada para ele. Mas isso não justifica. Se nós vamos perguntar quem é que executou esse plano aí, alguém sabe? Será que são os muçulmanos que executaram isso aí? Como voltando com o tempo atrás, em 2001, lá nos Estados Unidos, as Torres Gêmeas, vocês acham que é o Bin Laden que estourou aquilo lá, que destruiu aquilo lá? Que é o muçulmano de Afeganistão que fizeram isso aí? Se eu destruir aquilo lá, o Bin Laden destruiu, ou algum muçulmano destruiu. Aquilo lá é obra interna e até vergonhosa. Eles evitam de mostrar, porque todas as evidências mostram que ela foi feita, arquitetada dentro. Se vocês repararem, colocaram câmeras em 360 graus. Bateu o primeiro avião, né? Entrou na vidraça. Veio outro avião do outro lado e entrou na vidraça. Um minuto depois vimos que o prédio desceu assim, vocês viram? Ele foi implodido, veio por baixo. Quem que fez aquilo lá? Para promover o caos? Porque o mundo teve certa calmaria durante 10 anos, de 1990, quando a Guerra do Golfo. Então, as empresas de armamento entrou em colapso. O que vai fazer? Faz míssil, tanque, avião e coisa. Vai fazer o que com ele? Vai comer? Não dá para comer. Não dá para usar para nada. Então tem que promover guerra. Então tinha que ser coisa muito estrondosa para chamar a atenção do mundo, para convencer o mundo
né? E falaram, olha, o Islã, os muçulmanos apunhalaram os Estados Unidos no coração. Tanta lorota. Como é que eles sequestraram 4 ou 5 aviões? Tinha armamento? Não. Porque tinha fiscalização, tinha radar, tinha tudo certo. Como é que sequestraram? Ah, com canivete. Ah, é? Poxa vida, é? Mas o luxo dos Estados Unidos, eles falam o seguinte: qualquer objeto que viola o espaço aéreo dos Estados Unidos, em 1 minuto ele é abatido. Em 1 minuto. Foi o primeiro avião, o segundo avião, o terceiro avião, o quarto avião, e ninguém mexeu, e o bicho foi esconder lá no bunker, lá da coisa. Isso para quê? Isso para promover o ganho, dinheiro. Logo em seguida, bilhões e bilhões foram faturados. Falaram para o mundo, cuidado com o Islã. Vocês têm que se armar contra o Islã. O que você precisa? Top, 10 aviões para você, 200 tanques para você, 500 mísseis para você, e foram bilhões e bilhões. Então lucraram muito. Quanto custam os 2 torres? As 2 torres? 2 bilhões de dólares? É como eu sou comerciante, eu vendo. O cliente vem, compra um guarda-roupa, custa R$1.000, eu te dou 2 travesseiros, custam R$10. Não é verdade? Compra uma cama com um colchão, custa R$1.000, R$1.500, e te dou 2 travesseiros, custam R$10. Exatamente foi isso aí. E o mundo está aí, olha o Islã, olha o Islã. Mas Allah, glorificado seja o Altíssimo, Ele socorre a sua religião através do seu inimigo. Como dissemos aqui, o tiro saiu pela culatra. Nunca ninguém, nunca entrou tanta gente no Islã como depois de 11 de setembro. Os americanos não conheciam o Islã. Os muçulmanos, o que é o Islã? Correram para as bibliotecas. Livro do Islã, livro do Islã, livro do Islã. Não tinha mais livro. Ele é Islã? Esse é o Islã? Ué, mas o Islã não é terror, o Islã é de paz. Que coisa mais linda, que bonito. Tem mais tempo, professor? Então tem uma nova, olha, vou falar para vocês uma historinha bem linda. Certa vez lá no Canadá tinha um árabe, um muçulmano, uma família, morava lá, e ele tinha um filho, um rapaz. Só que cresceu sem frequentar, sem praticar Islã nenhum. E queria que o filho dele casasse com uma muçulmana. Muito bem. Não deu certo, tá? E o menino entrou na faculdade e conheceu uma menina na faculdade. E ele começou a namorar com ela, queria, não, porque queria casar com ela. Mãe, fala com o pai e tal, que eu... Falou, não, ele não aceita de jeito nenhum. A mulher foi falar e falou, de jeito nenhum, só pode casar com muçulmano. Então, foi convencer, falar, bom, se ela tornar muçulmana, aceita, aí eu aceito. Muito bem, vamos fazer. Pegou livros, o moço, e chegou para a moça lá da faculdade, colega dele, e falou, tá aqui os livros, nós vamos ficar separados 90 dias. Depois vê para mim se vai tornar muçulmana ou não, para casar. E foi. A mulher começou a ler, primeiro livro daqui, quem é o profeta, quem é fulano, quem é ciclano, tal, até o fim. Acabou o tempo, e o homem estava ansioso. Puxa vida, homem. E aí, querida, tal? Ele falou, tem 2 notícias para você. Que bom. E aí, você vai tornar muçulmana? Ele falou, alhamdulillah, com a graça de Allah, eu tornei muçulmana. Eu tornei muçulmana. 2 notícias. E a segunda notícia? A segunda notícia, eu não vou casar com você. Pode ir embora. Porque você não é muçulmano. Você não mostrou nada para mim daquilo que tem nos livros. Aqui eu encontrei o Islã, mas você não é muçulmano. Então vai embora que eu não vou casar com você. Então, o Islã é prática, é conhecimento. E não é falar, meu nome é Muhammad, meu nome é então eu sou muçulmano. O Islã, em cada passo que dê na sua vida, em cada momento, em cada coisa que você faz, na hora de comer, na hora de beber, na hora de andar, na hora de vender, na hora de comprar, na hora de lidar com as pessoas, esse é o Islã. Manter o coração sensato, límpido, né? Desejar e amar e querer o bem de todas as pessoas como queira para si. Amar as pessoas como elas são. E como, sabe, independente da nacionalidade, da cor, da pele e da religião.
Allah nos ordenou a nós sermos fraternos, equitativos, generosos com todas as pessoas. Porque, resumindo, Allah proíbe qualquer tipo de agressão contra quem quer que seja e permite a defesa, defendermos contra o mal, seja como for. Portanto, quero terminar com 2 versículos na surata da examinada. Allah glorificado seja, o Altíssimo diz: Bismillahirrahmanirrahim, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوا ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. Allah nos diz no livro sagrado: Allah não vos proíbe quanto aqueles que não combateram vocês na religião e não expulsaram vocês de suas casas, de vocês ser generosos e equitativos com eles. Allah ama os equitativos. E olha que a palavra albir, antabarruhu, uma palavra usada entre os familiares, pai, filho, irmão e irmã, albir. E quando o profeta foi perguntado qual o melhor trabalho, Ya Rasulullah, qual o melhor ato, ele falou: a oração no seu tempo. Depois o que? Generosidade para com os pais. Birrul walidayn. Ayyul a'mali ahab ya Rasulullah? As-salatu ala waqtiha. Thumma madha? Birrul walidayn. Os parentescos. Quer dizer, nós devemos lidar com as pessoas, mesmo que não seguem o Islã, é como nós lidamos com nossos pais e nossas irmãs e nossos familiares. Assim foi a ordem de Allah. ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. Não deixe que a intriga, o desvio das pessoas na religião levar vocês a cometer atrocidades. Faça justiça, mais próximo, melhor para Allah, mais agradável para Allah e mais próximo da fé. Então, o Islã não veio para obrigar ninguém a entrar no Islã. Ele veio para disciplinar, organizar o movimento das pessoas, como as pessoas têm que lidar um com o outro na vida, nada mais. O Islã, ele é uma organização, nizam hayat, nada mais. Como deve comer, como deve andar, como deve beber, como deve dormir, como deve trabalhar, como deve vender, como deve, o que pode fazer, o que não pode fazer, nada mais. O Islã resumido em 2 palavras: faça e não faça. Como disse al-Imam Sha'rawi, que Allah tenha misericórdia dele: if'al wa la taf'al. Faça isso e não faça aquilo. Esse é o Islã. Portanto, Allah nos designou, como os muçulmanos falavam: kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. ليش؟ لماذا؟ قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. Só por isso aí. وتؤمنون بالله. Foram escolhidos a melhor nação extraída, sabe, escolhida para o mundo. Mas por que foram melhores? Por ser bonitos, por ser brancos, por ser altos, ricos? Não. Foram melhores porque ordena o bem e repudia a iniquidade. Quer dizer que o meu papel na vida, além de ser comerciante, além de ser engenheiro, professor, sei lá, vendedor, seja qual for a minha profissão mundana, então minha vida eu tenho que ordenar o bem e repudiar a iniquidade. Outro que não, essa é a minha missão. Assim, isso que Allah ordena fazer. A Rasul, ele disse: vocês ordenar fazer o bem e repudiar a iniquidade, ou senão Allah vai enviar sobre vocês, sabe, calamidade, e aí vocês vão invocar e Allah não vai aceitar. لا تأمرن بالمعروف ولا تنهن عن المنكر أو لا يسلطن الله عليكم بعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مصيبة بينكم ثم تدعون الله فلا يستجيب لكم. Se você deixar de ordenar o bem e repudiar a iniquidade, o seu pedido não é aceito. Allah não escuta você. Então, Allah subhanahu wa ta'ala se vê até na Surah falando que tenha de vocês um grupo, que ordena o bem e repudia
ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. Então, não são todos, vão trabalhar, mas deixam um grupo deles, sabe, que ordena fazer o bem e ensinar as pessoas como devem proceder. Então, queridos irmãos, sabe, a luta do bem e o mal, ela existe toda a vida. E nós hoje, como muçulmanos, não só aqui, como nos 4 cantos da terra, estamos na rabeira das nações, atrasadíssimos, lá no fundo, sabe, no abismo. Por quê? Porque deixamos de fazer pela nossa religião. Encostamos atrás. Nós lemos o Alcorão, alguém faz por ele? Nós lemos os ditos do mensageiro, fazemos por ele? Não fazemos. Nós não praticamos nem 1 por 1000 do Islã. Nada. Só no nome somos muçulmanos. E Allah colocou condição para nós. Primeiro, a vitória só emana de Allah. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Esse é um. Depois, Allah diz para nós, chamou, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ. Ó fiéis, se vos socorrer Allah, Allah vos socorrerá. Taib. Hoje não tem homens, sheikhs, sábios, velhos, que suplica direto, Allahumma salli, Senhor, dá vitória para nós? Tem. Por que Allah não atende? Porque aí tem condição, não é cachorro. E aí o Allah diz, إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ. فَهَلْ نَحْنُ نَصَرْنَا دِينَ اللَّهِ? Nós socorremos a religião de Allah? Não. Nós corremos atrás da vida mundana e vendemos a nossa religião, sabe, por míseros cruzeiros. Verdade ou não verdade? Essa é a pura verdade. Queridos irmãos e queridas irmãs, sabe, o dever de cada um, sabe, como diz o Islã. O Islã iniciou com a primeira palavra que foi revelada para o mensageiro, foi leia. Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq. Iqra, leia, para entender que o Islã é a religião do conhecimento, é a religião da sabedoria. Não é fanatismo, não há ignorância, não há machismo, não há truculência, não há brutalidade. É misericórdia total. Se a gente falar das características do mensageiro, da misericórdia dele, com todos que estavam em sua volta, nós precisamos falar dias e noites. Não conseguimos falar da misericórdia do mensageiro. Disse que nunca ele revidou por interesse próprio. Nunca brigou por interesse dele. Só brigava com o interesse da religião, o interesse de Allah. Em nome de Allah. Em nome dele, ele nunca brigou. Nunca ligou. E mesmo o inimigo fazendo estratagemas e para fazer tudo contra ele, ele sempre era ansioso, sabe? Ele ficava sufocado porque eles não entram no Islã, porque eles não se iluminam. Queria salvar eles. Um mensageiro que teve um empregado judeu, menino, rapaz, esse menino ficou doente. O mensageiro foi visitar ele e ele ficou na cabeça dele, sabe? O menino estava nas últimas. Aí o mensageiro falou para ele, ya fulano, aslim, faz o testemunho, seja muçulmano. O menino olhou para o pai dele. Aí o pai dele falou, obedeça ao mensageiro. Obedeça ao mensageiro. O menino falou, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. E o profeta saiu lá tão sorridente, tão alegre. E ele disse, louvado seja Allah, que eu salvei uma vida do inferno, do fogo. Feliz, como se fosse um filho, como se fosse irmão, como se fosse uma pessoa, é empregado dele, judeu. Quem faz isso hoje? Qual presidente, qual rei hoje que faz isso aí com o empregado dele? Mas nem olha para ele. Se for caro, ele passa por cima dele, morre, fica por isso. Então a misericórdia dele era demais. O Islã é a religião da misericórdia, é a religião da paz. A violência não serve. Infelizmente o inimigo, infelizmente o fabricante de arma, ele usa mercenários em nome da religião e denigre a imagem da religião para a gente, para enfraquecer, para fazer a gente desistir da nossa religião. Olha só o que estão fazendo.
Quem não sabe, ele olha assim, mas não é ato de muçulmano. Mas a pessoa que não tem conhecimento, ele fica fraco, ele foge, Islã, isso é Islã, dá nojo, isso não é Islã. Olha isso aí no Islã, quem era a Europa? A Europa vivia nas trevas. Até agora, até 50, 100 anos atrás, escravidão, até hoje. Hoje a mulher não é escravizada? Ela não é usada como mercadoria? A mulher anda desnuda, nua, na rua, né? Sem comando, sem destino, sai, não sabe para onde vai, não sabe quando volta, né? Ela é prostituída ou não prostituída? Ela se vende a troco da comida ou não se vende? Vende. E o pessoal está tudo bem, aplaudindo, tá beleza. Se passar uma mulher coberta, aí começa a flechar, sabe? Começa a jogar, sabe? Coisa em cima dela. Olha, essa aqui está coberta. Ah, isso aí não é livre. Essa mulher aqui está oprimida, coitada, sabe? Ela está injustiçada. Porque ela cobriu o corpo dela para o marido dela, ela é injustiçada. E eles não sabem que o Islã, há 14 séculos e 35 anos, ele deu a dignidade à mulher, o valor para ela. Al-Quran, ele chegou e magnificou e falou: a mulher é par do homem, ela não é empregada dele, ela não é mercadoria dele para ele usar e abusar, ela não é fruta, sabe, jogar a casca fora. A mulher tem o seu valor, tem a sua dignidade, o seu respeito. Garantir tanto ela, exortou tanto o homem a zelar pela mulher. E o mensageiro fala: o melhor de vocês é o melhor para com sua mulher, e a sua mulher com minha mulher. O melhor de vocês é o mais generoso com a mulher. E ele falou: aquele que dá carinho à mulher, Allah agracia ele pelo carinho que dá a ele, dá bônus para ele. Aí falaram: o enviado de Allah, nós entretemos com nossas mulheres e ainda ganhamos. Ele falou assim: já pensou quando você sai com uma mulher que não é sua, está bem registrado coisa negativa para você ou não? Né? Tem ponto negativo a seu favor? Está bem para você? Quando você sai com uma mulher que não é sua, também marca para você um ponto negativo. E quando está com sua mulher, tem ponto positivo. Ele fala: ponto até você de pegar a comida, o pão, e colocar na boca da sua mulher. Allah te dá um bolo para ele, por isso. Te dá um bem para isso. Olha quanta misericórdia está. Aonde existe isso aí? A mulher até agora, há pouco tempo na Europa, era vendida. Quando o marido morria, ela não sabia para onde vai, para que lado ela vem, quem ela ia pertencer a quem. Até hoje. A Europa iluminou pelo Islã, com o ensinamento do Islã. Sem o Islã, ela vivia em trevas, infelizmente. Então hoje encontramos os muçulmanos sem a prática do Islã. E encontramos no Ocidente, não o Islã, mas fazem prática do Islã. Essa é a oportunidade. No final, peço a Allah que nos proteja de todo mal, que abra nossos olhos, que abra nossos corações, que nos fortaleça e que nos ensine a sua religião. Pedimos a Allah que proteja nossos filhos de todo mal, que proteja nossos jovens, nossas meninas de todo mal, que Allah ilumine nossos corações, que nos torne vitoriosos, sabe, que nos abençoe, que afasta toda a maldade de nós, de nossos caminhos, enquanto nós vivemos, que Allah nos dá a saúde mental e a saúde física, e não faz depender de ninguém, senão a Ele, glorificado seja. Nós pedimos a paz e as bênçãos sobre o mensageiro, nós pedimos a Allah que nos ensine seu ensinamento, pedimos a Allah que nos proteja de todo mal enquanto nós vivemos, fazer nós bem-aventurados dessa vida e na eternidade, e no final, graças a Allah por toda a dádiva que Ele tem. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. E muito obrigado. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.